Oi, gente, amigos e amigas, elucidações para todos nós. Mais uma vez com a professora Sandra Diniz, com um tema muito importante, vamos aprender muito. O tema, não temas, creia somente. É um tema para a gente, que a Sandra vai interpretar para nós, que vem de Marcos e vem de Lucas, né? Isso é muito importante para você que acompanha o Elucidações. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada. Eu espero conseguir passar para os irmãos a profundidade do ensinamento dessa passagem de Jesus, que ela está em Marcos 5, de 22 a 42, e em Lucas 8, 41 e seguintes. E todos nós, por exemplo, aqui estamos unidos por um elemento, que é a nossa fé. A fé, ela é fundamental para uma pessoa. Se a pessoa não tem nenhuma fé, ela é uma pessoa que não se acha, porque sem a fé é muito difícil entender a vida, essa vida tão complicada, tão cheia de problemas. Então, nessa passagem, que na verdade engloba duas, e eu vou explicar depois por quê, nós vamos ter a passagem em que Jairo procura Jesus. Jairo era o chefe da sinagoga, então ele era um judeu, era uma autoridade judaica, e já na época já estava começando a aumentar aquela rixa entre os judeus e Jesus. E Jairo veio, se prostrou aos pés de Jesus e pediu que ele fosse até a casa dele, porque ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então olha que interessante, Jairo, imagina, ele tinha uma única filha, uma filha amada, aquela pessoa que era tão importante na vida dele, e ela estava à morte. E ele foi atrás de Jesus. Nós vamos ver que essa procura dele por Jesus durou 3 dias, porque depois, para Jesus ir à casa dele, foram outros 3 dias. Então vamos nos colocar no coração de Jairo, a sua única filha à beira da morte, e ele já tinha ouvido falar de Jesus. Veja que ele vai executar um gesto que mostra que ele acreditava, ele aceitava o poder de Jesus, porque ele se prostrou aos pés de Jesus. A reverência, né, ela indica que a gente respeita o outro. E pediu que ele fosse à sua casa, porque a filha dela estava à morte, a filha dele. E Jesus foi com ele, e a multidão foi atrás. E é interessante porque em várias outras passagens, Jesus às vezes falava com a pessoa: pode ir, a sua fé te salvou, vai que a sua filha está curada. Já para curar o cego, ele pegou terra, cuspiu e pôs no olho do cego. E ali não, Jesus se levantou e foi andando com Jairo e a multidão. E eram 3 dias para chegar lá. Nesse ínterim, a multidão era muito grande, se apertando em torno de Jesus. De repente ele falou: quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, olha a multidão, o Senhor quer saber quem tocou o Senhor? Ele falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Hoje nós podemos entender que essa virtude que saiu era o fluido vital, o fluido curador, que os espíritos usam no centro, que às vezes até nós usamos com as pessoas que amamos. E aí veio uma senhora que ficou com muita vergonha, pediu desculpas a Jesus, porque ela sofria uma hemorragia. Lá na Bíblia fala uma mulher com fluxo de sangue. Então era uma mulher que tinha uma hemorragia ginecológica e que não tinha cura, e ela já estava muito fraca. E ela falou: Senhor, eu sabia que se eu o tocasse, eu sararia na hora. Aí Jesus fala com ela: vai, mulher, a tua fé te salvou. Então veja, Jesus nem fez de propósito,
a moça tocou em Jesus e a fé que ela possuía era tão grande que até sem Jesus conscientemente desejar, ele a curou. Por que ele não fez a mesma coisa com Jairo? Por que ele precisou ir até a casa de Jairo? Aí é o fundamento da nossa conversa de hoje. Por quê? Jesus ouvindo Aí quando eles estavam quase chegando, então vamos nos colocar no lugar de Jairo. 3 dias para achar Jesus. 3 dias para caminhar de volta até a casa dele. Sem a maravilha do celular, sem a maravilha da internet, sem saber como estava a filha. O coração de Jairo devia estar muito apertado. A gente que é pai e mãe consegue imaginar o tamanho do sofrimento dele. E aí sempre tem aqueles que vêm para tirar a gente do caminho certo. Quando ele ainda estava chegando, ainda não tinha chegado, aí veio uma pessoa da casa de Jairo dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Sempre haverá aqueles que querem tirar a nossa fé. E aí Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. Vamos colocar Maurinho, eu, como é que o moço lhe chama? Giovano. O Giovano. Sua filha está morta. A gente ia começar a chorar, arrancar os cabelos, começar a pensar: nossa, foi tarde demais. Mas Jesus pede a Jairo uma prova de fé que é rara, porque ter fé quando as coisas estão boas, a maioria das pessoas tem. Mas nos momentos de dor profunda, principalmente o momento de perder um filho, é uma fé que tem que que tem que se sobrepujar. E é interessante porque quando eu iniciei no Espiritismo muito jovem, e eu não conseguia entender o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre tive dificuldade, eu não aceitava fazer palestras sobre esse tema, porque eu não conseguia imaginar que eu pudesse amar a Deus mais do que eu amava a minha família, os meus amigos. Deus eu não via. Como é que eu podia amá-lo acima de tudo? Eu só fui entender isso quando eu perdi um filho. Quando meu filho morreu, naquela hora foi como se aparecesse uma tela na minha frente, porque ele estava comigo, mas não era meu. Jesus permitiu que eu tivesse a bênção de conviver com ele, mas ele não era meu. Então aí eu entendi que eu tinha que amar a Deus mais do que amava ele e aceitar a vontade de Deus. Foi o que Jesus falou com ele: não temas, crê somente e ela será salva. Aí quando ele chegou em casa, a multidão continuava apertando os outros lá. Ele não permitiu que ninguém entrasse com ele. Somente Pedro, João e Tiago, que eram médiuns de efeito físico, né? E o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. É que naquela época não se conhecia a catalepsia. Então muitas pessoas que eram ressuscitadas, na verdade não estavam desencarnadas. Não quer dizer que Jesus não tivesse poder para fazer um espírito voltar ao corpo. Mas nesses casos, aí a gente entende por que Jesus foi lá. Porque a situação era muito delicada e precisava da autoridade dele para deixar a lição. E aí então ele falou: ela não está morta, apenas dorme. E aí as pessoas lá de fora riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Talita, cumi, que significa: menina, levanta-te. E tem um monte de mocinha de menina que chama Talita por causa dessa passagem. Talita em aramaico significava menina.
voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, fica bem claro aqui que o espírito não estava totalmente desligado do corpo, mas ela voltou daquele transe cataléptico. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quer dizer, falar para não contar para ninguém era a mesma coisa que mandar contar, tanto que nós ouvimos, estamos lendo essa passagem. Então vamos pensar o tamanho do testemunho que foi pedido a Jairo. Primeiro, a humildade de sair e procurar Jesus, que os judeus não faziam isso. Segundo, o prostrar-se diante de Jesus e aceitar todas. Vocês imaginaram aquele caminho, como deve ter sido cumprido? Aqueles 3 dias devem ter parecido 3 anos, porque o tempo, quando a gente está sofrendo, não passa. Então, Jairo foi chamado a acreditar. E é engraçado, porque não fala mais em Jairo depois disso. Quer dizer, foi apenas ali para manter, que há algumas ressurreições, a de Jairo, a de Lázaro, né? E tem o filho de uma mãe viúva também, que tinha um filho único. Eram todos casos de catalepsia. Mas o que é importante aqui é a gente se perguntar: e eu? Qual é o tamanho da minha fé? A que tipos de sacrifícios e de testemunhos ela poderá resistir? E é isso porque nós temos no Espiritismo as reuniões de cura, os médiuns de efeito físico, e muitos de nós, eu inclusive, já recebemos a bênção do tratamento espiritual. Mas que tamanho era a nossa fé? Porque muitas vezes ele falava: a tua fé te salvou. Jesus nunca falava assim: eu te curo. Primeiro ele perguntava: tu acreditas que eu posso te curar? E aí tem o caso do centurião, que é muito interessante, que foi pedir por 2 servos. Aí Jesus perguntou: tu crês que eu possa te auxiliar? Ele falou assim: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Mas aí teve um outro que ainda falou assim: não, eu sei que o senhor pode, porque eu sou chefe de soldados e o que eu mando eles fazerem, eles fazem. E o Senhor é muito mais autoridade do que eu sou. Então todos nós, vamos pensar agora, todos nós que estamos doentes, com problemas, com insônia, tristes, todos nós que estamos sentindo essas coisas, vamos lembrar que só tem uma pessoa que pode nos ajudar. E essa pessoa é Jesus, que vai chegar até nós por intermédio dos Espíritos. Muito bem, né? Essa fé, nós vamos até ter uma segunda etapa falando sobre a fé, né? E será que a gente tem fé mesmo? Ela é comprada? Como é que é essa fé? Como é que ela é adquirida? Não, eu sou um homem de pouca fé, não tem fé. É uma grande diferença que a gente vai estar vendo. Mas é muito importante essa. Sandra, você que é estudiosa aí do Evangelho, da Bíblia, nesse caso de catalepsia só aconteceu em 3 pessoas? Com Jesus, sim. Mas na Idade Média houve vários. Isso era mais comum na época? É porque não era conhecido. Seria a como uma convulsão doença de hoje? Não, é um problema cardíaco. Sim. Né? A pessoa tem um falso infarto, o sangue para de correr, o coração para de bater, mas o espírito fica dormindo. O espírito acredita que está morto. Por isso que Jesus chamou a menina de volta. E a autoridade dele foi muito grande. Porque hoje, você já notou que não pode enterrar no mesmo dia? A pessoa desencarna, você tem que dar no mínimo 12 horas, porque a catalepsia, ela dura em até 24 horas a pessoa pode voltar. Mas como, por exemplo, a pessoa desencarna, até que o hospital libere, até que faça o velório, aí já dá para chegar às 24 horas do óbito, porque hoje são mais raros os casos. Ou talvez as pessoas não contem, não conversem muito sobre isso, mas naquela época parecia que a pessoa estava morta.
E aí e você lembra que Jesus chegando, quando ele ressuscitou Lázaro, ele chegando na casa de Marta e Maria, Maria falou com ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele falou: ele não está morto, ele apenas dorme. Aí que ele fala: Lázaro, vem para fora. E é muito interessante a gente pensar, ele também não estava morto, ele estava num sono cataléptico. Muito interessante. Seria até legal chamar um médico e pedir um médico para explicar para a gente as causas. Sabe que hoje, nos dias de hoje é mais raro, né? Porque a pessoa tem os processos de ressuscitação, eu não sei dizer, teria que ser um médico. Para aquela época as coisas eram mais complicadas, né? O entendimento. Você já pensou não ter celular? Não poder ligar em casa, e aí a menina está bem? Não tinha nem passarinho para levar o recado. Nós já sofremos muito, a Terra já foi muito mais difícil do que hoje. Está certo que hoje a crueldade é muito grande, a guerra hoje é mais atroz do que todas as guerras, porque ela é uma guerra para televisão, para aparecer, para mostrar poder. Então o mundo, a gente tem que dar graças a Deus que o mundo melhorou muito, pelo menos tem um celularzinho para você ligar em casa e saber. Tá bom, nós vamos estar falando sobre essa fé em outro momento, né, em outra programação. Sandra, um forte abraço. Obrigada, e obrigada a todos, e que Jesus nos ampare sempre. Oi, gente, queremos agradecer a sua participação no programa Elucidações e também pedir a sua colaboração para atender as pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade no Núcleo Social Jesus de Nazaré. Gostaria que você nos visitasse, fosse visitar a entidade, levar suas doações, marcar a sua visita pelos telefones 3235-3129, 3235-8010. Agradecemos a sua participação.